pessoal, meu nome é Fernando Pimentel, sou pós-graduado em História da Arte e estamos aqui então com um projeto Mundo Solidário, distantes porém unidos, e a gente vai estar então conversando sobre os ismos, a história da arte. A gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns movimentos, o que é arte, o que foram alguns movimentos, os principais artistas, precursores, o que cada movimento significa. Então fiquem ligados que a gente vai estar então conversando sobre o que é arte e os seus ismos. Então, para começar, o que é arte? A gente sempre se pergunta o que é arte, em que momento o ser humano cria a arte. Aí a gente vai achar várias denominações, respostas, se nós formos fazer uma pesquisa. A arte começa então no início da humanidade, não temos um valor exato cientificamente, concreto, de onde começa a arte, mas a arte então seria quando o humano começa, a partir de sua observação da natureza, ele começa a fazer suas representações, suas pinturas, suas esculturas, talhar os seus objetos, os seus utensílios. Então dá uma característica, dá um valor estético para aquilo, como se aquilo significasse para ele, tivesse um significado para o povo, né? Em latim, artes, a palavra artes vem de artes, que seria, né, a maneira de agir. Para os gregos poderia ser poesis, né, que seria a construção, a fabricação de algo. Então a arte vem a partir dessa ideia, né, o que é arte. E a palavra arte, como nós conhecemos, ela surge um pouco depois, né, bem depois na verdade, né, no período de transição entre o período medieval e a Renascença. Então, a arte na pré-história tivemos 3 períodos, né, o período paleolítico, neolítico e idade dos metais. E aí então o homem nesse período começa a fazer suas representações, suas visões de mundo, nas pinturas rupestres, nas suas esculturas e nos adereços e adornos e confecções de objetos como armas e utensílios que eles usavam naquela época. Depois vem o período do paleolítico, vem o neolítico, que há uma mudança, né, na representação. No período paleolítico, o homem fazia sua representação um pouco mais voltada para a caça. Aí tem as hipóteses, né, as teorias no caso, que ele faria as pinturas das cavernas ou para agradecer a caça ou então para pedir para alguma divindade a fartura, uma boa caça, né, naquele ano. Então eles faziam aquelas pinturas. No período neolítico já é uma forma mais geometrizada, eles já estudam uma forma já mais geométrica. No final do período neolítico há, né, relatos que eles já faziam plantações, já cultivavam alguns legumes, vegetais e tudo mais. Havia, né, a criação de animais, a domesticação de animais. Então a representação muda. E por último, a idade dos metais, o humano já vivia em grandes sociedades, já vivia em grandes cidades, e a pré-história acaba então com os suméricos, né, com a invenção da escrita cuneiforme, na antiga cidade da Babilônia. Por que a escrita é importante? Por que a escrita tira o homem da pré-história? A escrita tira o homem da pré-história porque através de guardar informações, que é o valor principal da escrita, o homem consegue então guardar conhecimento e trazer à tona todas as suas ideias e deixar perpetuar para a humanidade seus ensinamentos como forma de seus conhecimentos como uma forma de ensinamento. Então a pré-história acaba por volta de 4.000 a.C., com os suméricos na cidade da Babilônia. Dando sequência, depois da pré-história da Babilônia, dos povos da Babilônia, nós temos aí então a arte egípcia. A arte egípcia é muito conhecida, muitas pessoas conhecem a arte egípcia pelas suas construções, pela suntuosidade dos seus templos, das suas joias, enfim. Mas a arte egípcia ela tinha como principal característica, ela era totalmente feita para a religião, né? Lembrando que a religião egípcia da época
ela era politeísta, havia vários deuses e todo artista então fazia suas obras de arte inteiramente para a religião. Sendo o faraó tido como uma divindade na Terra, uma reencarnação de uma divindade em vida, então toda a existência do faraó, a sua história era representada, né, nos seus templos, no seu mausoléu, que são as pirâmides, nos seus sarcófagos. Então toda a história era passada numa forma artística, nas suas pinturas e na estatuaria egípcia. Havia umas regras para as pinturas egípcias. A primeira regra é que os artistas egípcios eles eram anônimos. Grande parte dos artistas eles eram anônimos, ou seja, eles não assinavam as obras de arte, né, as suas produções artísticas. A outra característica era a lei da frontalidade. Os humanos eram representados com a cabeça e os membros inferiores de lado, né, frontal, e o peito virado para frente. Então essas eram as principais características, né, da arte egípcia. Eles tinham como uso das cores branco, o preto, o ocre, o amarelo, o vermelho e azul, né? Havia também na estatuaria a representação, tanto na estatuaria quanto na pintura, que eu esqueci de dizer, mas o faraó ele era sempre representado, diferente dos humanos, dos outros humanos, ele era sempre representado um pouco maior do que os outros humanos. Na estatuaria, nas estátuas, enfim, nas esculturas, eles eram representados, havia uma frontalidade também, porém, eles eram sempre representados em movimento, com a perna esquerda para frente, sempre retos e com a perna esquerda para frente. Ou quando sentados, pernas cruzadas e o braço esquerdo apoiado sobre a coxa esquerda. O povo grego, né, a Grécia. O povo grego, diferentemente dos egípcios, tiveram uma representação artística um pouco mais livre, porém buscando, né, principalmente nas esculturas e na arquitetura, uma aproximação da realidade. Nas esculturas eles faziam suas construções bem simétricas, havia um estudo matemático para que tudo estivesse encaixado, não havia uma diferença de centímetros pelos lados das construções. Também suas construções, suas principais construções eram tidas, tinham um valor religioso, né, seus grandes templos como Paternon, por exemplo, que ficava na Acrópole de Atenas. Então ele é um símbolo, um marco, né, da construção grega. Na escultura, eles já faziam os seus trabalhos em mármore. Tinha alguns estudiosos dizem que era colorido, né, as esculturas, porém nós só as vemos na cor do mármore. Também tiveram suas construções esculturais em bronze, e nas esculturas eles tentavam trabalhar um tipo de beleza idealizado, que eles buscavam como ideal, né, um corpo humano muito próximo do real, mas, né, também voltado para a religião, para a parte da mitologia. Também tinha, os gregos também são bem conhecidos pelos suas cerâmicas, as suas pinturas em cerâmicas, que como eles eram exportadores de azeite, de outras iguarias, então eles tinham o hábito de pintar suas ânforas, suas cerâmicas, e os mercadores que faziam essas trocas de trabalho, de produtos, né, eles levavam para outros países e disseminavam a cultura grega através das pinturas feitas nas cerâmicas. Os períodos principais gregos foram o período arcaico, que é o início da civilização grega, o período clássico, que foi o grande apogeu, né, de tudo isso que eu disse, grande parte aconteceu nesse período, e o período helenístico, que já é o fim, e também a influência de outros povos devido às conquistas e derrotas do povo grego. Os gregos também são bem conhecidos por terem criado o teatro, como nós conhecemos hoje.
Então, o teatro ele era, na verdade, uma festa, um ritual para uma divindade chamada Dionísio, e durante as celebrações eles se vestiam personagens, né, eles vestiam máscaras, faziam toda uma encenação que tinha um caráter religioso, e conforme o tempo foi passando, alguns gregos começaram a mudar essa proposta e então escrever textos. E aí então surge a dramaturgia, né? Surge a comédia e a tragédia, que era na verdade a forma como os gregos contavam seus acontecimentos reais, tirando um pouco da mitologia, e aí eles transportavam para esse universo místico, mágico, fantástico da encenação, da representação, da persona, e eles contavam suas histórias reais, através de personagens reais. O seu primeiro, vamos dizer assim, o primeiro grande, a pessoa que quebra esse roteiro, esse protocolo de ter que ser uma festa religiosa, foi Téspis, que foi o primeiro, vamos dizer assim, ator. Depois tivemos outros escritores que conseguiram trazer essa magia, né, do teatro. As construções do teatro grego, eles construíam em locais apropriados, buscando uma boa acústica, lembrando que naquela época, né, lógico, não existia energia elétrica, não existia microfone, então tinha todo um preparo do território para que eles conseguissem, né, encenar e trazer essas peças para as pessoas. Dando sequência, a gente vai estar falando sobre a arte românica, ou arte de Roma. Então, os romanos eles foram influenciados pelos gregos e etruscos, e tiveram uma forte aglutinação cultural, podemos dizer assim. Roma então se torna uma cidade importantíssima naquele tempo, onde ela fazia mercado, né, chegava, todos os caminhos iam até Roma, como a gente já ouviu dizer. Ela fazia ponte para vários tipos de lugares do mundo, tanto para importação e exportação, produzia-se muitas coisas. E a partir do momento em que o cristianismo, né, ele é aceito como uma religião, então aí surge o que nós iremos ver nos próximos vídeos, né, sobre a Renascença, o Barroco, enfim. Bom, Roma começa de uma forma bem mística. Há uma lenda, né, que havia dois irmãos, Rêmulo e Rômulo, e eles foram encontrados por uma loba e foi amamentado, mas não tem muita ligação com isso, até porque a loba ela era de um período bem antes, né, da construção de Roma. Roma ela foi importante para a época porque dali, né, como eu já disse, conseguia-se sair muitas mercadorias e muitas coisas aconteciam. Ela era um polo cultural e social da época. Surge então, ela deixa, né, de ser uma república, como acontecia na Grécia, se torna império novamente, né? Então isso causa essa questão social e política. Eles são muito lembrados, né, pela construção dos arcos, né, dos arquedutos, que era onde eles conseguiam levar a água de um lugar para o outro. Então a gente vê arquedutos imensos. O anfiteatro de Flávio, que é o mais conhecido como o Coliseu, que também foi uma grande construção romana, um palco de batalhas, de festivais que duravam dias, né? Tudo em nome do imperador. E também na arte eles foram bem conhecidos pelas construções, né? Também dos Arcos do Triunfo, onde havia uma batalha e eles triunfavam, então eles construíam esse Arco do Triunfo, e nesse Arco, né, do Triunfo havia escrito a passagem, a guerra que ganhou, enfim, tal. E como eu já tinha dito, com a aceitação então, do cristianismo, antes, né, os seguidores de Jesus, eles
tinham que pregar ou então ensinar o cristianismo totalmente escondidos, né? Então eles começaram a criar pinturas que a gente chama do cristianismo primitivo. Eles pintavam em catacumbas, onde eles se encontravam e onde enterravam também as pessoas que eram adeptas ao cristianismo. Quando o cristianismo então é aceito, então há esse novo olhar, e aí Roma então deixa de ser uma cultura politeísta, porque eles recebiam, como eles iam invadindo e conquistando vários povos, eles iam aglutinando essas culturas, eles iam sofrendo um processo de aculturação, né, somando essas culturas. Então eles tinham templos religiosos, porém eles eram todos voltados para muitas divindades, para muitos povos, né? Então com o cristianismo surge então uma nova linguagem artística voltada para uma religião monoteísta e a representação do então o Salvador, que seria a representação de Jesus Cristo.